Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à sexta conferência do nosso simpósio de teologia da Unicatólica de Quixadá. Queremos acolher a todos calorosamente em nome de nossa instituição. Também queremos acolher Dom Edson de Castro Homem. Dom Edson, no desempenho de seu ministério episcopal, foi bispo auxiliar da Arquidiocese São Sebastião, no Rio de Janeiro. Foi bispo diocesano de Iguatu e atualmente é bispo emérito desta referida diocese. Em sua formação acadêmica, possui graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestrado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E doutorado em teologia espiritual pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Então, Dom Edson, o senhor tem de 60 a 70 minutos para expor o tema, e ao final teremos 15 minutos para as respostas das perguntas. Então, a palavra é sua, seja bem-vindo ao Centro Universitário Católico de Quixadá. Muito obrigado pelo convite. Eu saúdo a todos aqueles que estão participando desse momento, que deve ter sua importância. Inclusive, o tema tem sua relevância. E esse ritual foi feito depois do concílio, então é algo atualizado, mas foi a última coisa que apareceu como fruto do concílio. Então, é uma realidade até litúrgica renovada. Eu chamo a atenção que esse ritual não faz muita distinção, como os exegetas e os biblistas fazem, entre demônio, diabo e etc., né? Todos aqueles nomes que existem na Escritura. A preocupação desse texto é de discernir influência de possessão. Então, é aí que vai essa conferência, digamos assim. O ritual não faz exegese dos textos, a preocupação não é distinguir demônio, Satanás, etc., mas é apenas de distinguir influência e possessão, e de suplicar a libertação em ambos os casos. Quando eu era aluno, na década de 60 e 70, o diabo não estava em alta, como está agora. Embora tivesse um ou outro filme sobre exorcismo, eu me recordo de um, e na teologia quase que não se estudava isso, anjos e demônios, era muito pouco lembrado, era mais antropologia teológica, e havia uma tendência de dizer que o diabo não existe. Só quem disse que o diabo existia na época foi Paulo VI, né, que causou uma certa impressão quando disse que havia uma fumaça, né, na igreja, a fumaça de Satanás. E também ele fez uma alocução a respeito do tema, que é bom para os interessados procurar. Mas hoje o demônio voltou. É impressionante, porque ele voltou na prática, fala-se muito dessa personalidade, não como sendo algo figurativo, mas como sendo algo real. A igreja nunca negou, diga-se, não de passagem, mas para reafirmar uma verdade que foi sempre anunciada. A igreja oficialmente nunca negou a existência do demônio, mas há grupos de teólogos, até de exegetas, que sim, disseram que é apenas algo figurativo. Talvez por isso é que alguns papas recentes chamaram a atenção para a sua existência. E também havia uma preocupação até necessária com duas
posições. Uma de satanização, que ainda existe, e uma outra, que é justamente essa que eu acabo de dizer, de apresentar Satanás, diabo, ou que seja, como mera figura do mal, desse mal que está aí por toda parte, que São Paulo chama de mistério da iniquidade. Então, seria necessário evitar esses dois extremos, que são considerados dois erros. Ver demônio em tudo, atribuir ao demônio tudo que não presta, que existe na nossa vida. Existem razões que são sociológicas, razões políticas e razões que são até psicológicas. Não se pode atribuir ao demônio tudo que existe. Mas também não se pode dizer que não existe, e que ele não esteja presente em todas as esferas da vida, sejam elas quais forem. Então, esse tema exige sempre o discernimento, como os demais também. Uma questão de interpretação, é uma interpretação de fé. Então, vamos ao tema propriamente dito, depois de fazer essa observação. Existe um exorcismo chamado de simples ou menor? Por exemplo, se faz em relação aos catecúmenos. São preces da igreja, para que, instruídos sobre o mistério de Cristo, sejam libertados do pecado. Na celebração do batismo, isso existe. E essas orações são também para libertar das consequências do pecado. Aí entra essa forma de dizer, a influência do diabo, e sejam robustecidos na caminhada espiritual e abram os corações para receberem os dons do Salvador. Isso está no rito de iniciação cristã de adultos. Os que são batizados, eles renunciam a Satanás, às suas forças e poderes, e lhe opõem a própria fé. Isso também está no ritual das crianças, que vão ser batizadas, não estão apenas no ritual dos adultos. Então, faz-se uma prece de exorcismo sobre elas, sobre as crianças, para que, no decorrer da vida, estejam munidas da graça de Cristo, os que deverão experimentar as seduções do mundo e lutar contra as insídias do diabo. Eu me recordo agora daquele filme Poderoso Chefão, acho que todos viram, né? Que é um filme bastante popular, em que justamente na hora em que ele é padrinho, né, de alguém lá, que é ligado à família dele, eu acho que é talvez esse filme há muito tempo, eu acho que é um sobrinho, né? Se alguém se lembra, pode dizer, não tem muita importância o fato de quem era, mas a importância é que, enquanto ele vai respondendo essas perguntas, renuncia a Satanás, aí ele aparece na tela ele matando alguém, ou arquitetando a morte de algum inimigo, de algum desafeto, e por aí vai. O que significaria dizer que ele não renunciou a ninguém, né? É uma posição do diretor, sei lá de quem, muito interessante, quer dizer, que a má-fé católica, né? No sentido que são todos eles batizados e são padrinhos e madrinhas de batizados para o batizado, mas eles não vivem a coerência de nada disso, é apenas um ritual, né? Então é muito interessante essa abordagem, nada mais demoníaco, né, do que essa atitude mafiosa. Depois existe o exorcismo maior, o grande exorcismo, o exorcismo solene. Esse exorcismo solene, ele é uma ação litúrgica. É necessário compreender isso. Já disse que foi o último texto depois da renovação do Vaticano II. É um sacramental. É uma prece que faz parte dos sacramentais. É um sinal sagrado pelo qual são significados efeitos, principalmente espirituais, obtidos pela intercessão da Igreja. Em analogia com o significado do Cristo que preside os sacramentos,
Ele é quem preside os exorcismos. É Cristo quem expulsa Satanás, se de fato a pessoa estiver com obsessão ou com possessão. E é concedido pelo bispo, expressamente, porque caberia ao bispo fazer, normalmente, o exorcismo, mas muitos não fazem. E dão licença, então, a um sacerdote que se distinga naquilo que é dificuldade, pela piedade, ciência, prudência e integridade de vida, e especificamente preparado para essa função. Logo depois do desenvolvimento da prática dessa nova legislação a respeito da liturgia do exorcismo, a Santa Sé percebeu que era necessário que padres que fossem escolhidos pelos bispos fossem a Roma para fazer um curso, e que em cada diocese houvesse, de fato, um sacerdote chamado de exorcista, para resolver essas questões. Então, quando há, numa diocese bem estruturada, também um exorcista, dá um grande alívio ao bispo e também aos colegas padres, manda para o fulano de tal, que ele resolve esse problema. Claro que eu estou brincando. Em Iguatu, infelizmente, não havia exorcista, mas certas pessoas vieram a mim, mais de uma vez, dizendo que estavam influenciadas pelo demônio. Eu conversei e tal, e mandei uma ou outra para o psicólogo. É necessário que o exorcista tenha a máxima circunspecção e prudência. Não creia facilmente que alguém esteja possesso. Quer dizer, não seja ingênuo, né? Pode tratar-se de doença psíquica. Também não precisa acreditar que haja possessão quando alguém se julga atormentado, tentado pelo demônio, pois a pessoa pode estar sendo enganada por sua própria fantasia. Há muitas pessoas que são fantasiosas. Aquilo que eu disse, que há pessoas que veem demônio em tudo, não só pessoas que são líderes de comunidades, ou sejam pastores protestantes ou pastores católicos, que somos nós, mas também pessoas que são de outras religiões e têm essa tendência de ver Satanás em tudo e por tudo. Para não ser induzido ao erro, o exorcista presta atenção aos artifícios e fraudes do diabo para enganar as pessoas, para convencer o possuído que está apenas doente e que precisa de médico. Existe também, pela literatura, pela prática da igreja, essa experiência, né, da própria pessoa que está possuída, aí seria o demônio, que diria: não tem demônio nenhum, aqui se trata de doença, chama o médico, porque o demônio não quer sair da pessoa. Depois distinga os ataques da falsa opinião. Ataques aqui são os ataques do demônio, obviamente. Também entre os fiéis, que se julgam objetos de malefício, azar, má sorte, maldição, feitiço. As pessoas são impressionadas, e isso sempre existe, sobretudo nós, que temos muitos espíritas e muitas pessoas que estão ligadas ao candomblé e ligadas à Umbanda, enfim, elas podem confundir a ação de Satanás, ou mesmo nós, que fazemos leituras e interpretação a respeito dessas religiões. Hoje é muito complicado porque vamos dizer que nós estamos sendo pessoas que fazem acepção, né, religiosa, enfim, falar sobre isso é um grande risco, é um perigo. Não se pode mais, como antigamente, falar o que se falava, dizer o que se dizia. Mas, enfim, há pessoas que julgam-se objetos de malefício, de azar, etc. Também por conta do nosso ambiente. Mas não nos olvidamos, porque mesmo na Europa tão secularizada, o satanismo cresceu de uma maneira extraordinária, né? E é um fenômeno de época. Eles que não têm esse tipo de religião, né, eles também
sofrem, se podemos usar essa expressão, dessa realidade que é cada vez mais crescente. Parênteses, uma vez eu entrei aqui num trem central do Brasil, no Rio de Janeiro, e vi um homem, ele me assustou, não porque eu fiquei com medo dele, mas me assustou porque ele estava com um tridente no braço, né? E tinha uma caveira, não me lembro mais onde. Então eu disse, mas que coisa horrível, esse homem parece que tem pacto com o demônio. Ou então é satanista, né? Então essas coisas existem muito perto de nós. E nós, às vezes, nem percebemos, porque nós vivemos numa outra realidade, nós temos uma outra concepção de vida, não prestamos atenção a esses fatos. Contudo, não se nega ajuda espiritual pastoral. Não sou eu que estou dizendo isso, é o ritual de exorcismo. A prece do exorcismo simples pode ser uma forma de ajudar pastoralmente essas pessoas. Uma bênção, dar uma bênção especial, o escapulário de Nossa Senhora, uma medalhinha, o terço, enfim, a oração de São Miguel. A pessoa tem que sair com uma certa confiança e não simplesmente dizer, isso é bobagem, isso não, é fantasia da sua parte. Quer dizer, é necessário ter um certo acolhimento e com o sacramental é também para isso, fazer com que a pessoa, apesar do risco da superstição, ela fazer uma mediação entre aquele objeto que a Igreja oferece e o seu medo, ou as suas convicções de influência satânica. Mas não se use o exorcismo solene. Se não souber com certeza moral que a pessoa está atormentada pelo demônio. E não faça exorcismo solene sem a licença do bispo, obviamente. A importância, retorno, a que haja um padre capacitado e escolhido, já com aquelas características que já foram ditas, para ser exorcista na diocese. Para o discernimento, se recordam todas aquelas experiências que são históricas. Por exemplo, diligência e indagação. Ninguém sabe como é uma diligência e indagação, mas é bom para o discernimento que haja, se não a compreensão, pelo menos a desconfiança. O que será diligência e indagação? Quer dizer, precisa haver uma indagação cuidadosa, quer dizer, uma pesquisa a respeito do fenômeno, observar tudo, e não, sem ferir o segredo de confissão. Precisa ter muito cuidado com isso, dado que muita coisa o padre pode saber através da confissão. Vamos indagar a respeito da vida das pessoas que se sentem influenciadas pelo demônio, mesmo que elas não se sintam, os outros é que sentem e falam a respeito dela. Depois é necessário consultar peritos em assuntos espirituais. Peritos em ciência médica, é preciso que os médicos também sejam consultados. E psiquiatras. Eu acrescentei, o que a igreja não lembra, a parapsicologia. É necessário que a igreja se abra, parece que ainda não se abriu, aos parapsicólogos. Eu sei e tenho certeza que existe ainda muito preconceito em relação a eles, mas eles podem ajudar bastante e é necessário não se iludir, né? Porque há muitos fenômenos na mente, a mente humana é muito complexa e essa mente pode ser capaz de realizar atos que aparentemente são espirituais e macabros, né? E, no entanto, não são. São fruto dela mesma. Isso é da literatura, nós já sabemos
Isso realmente ocorre. E esses filmes que abordam fenômenos dessa natureza fazem com que nós, embora sejam filmes e, portanto, não são históricos, né? São narrativos para nos entreter, mas tratam de alguns elementos que são verdadeiros e que não tem nada a ver com o diabo, nem com o mundo espiritual, como nós o entendemos. Outro aspecto fundamental, o exorcismo deve manifestar a fé da igreja. Não pode ser considerado ação mágica ou supersticiosa. Veja que nós estamos não só no campo muito difícil do discernimento, mas no campo também muito difícil de uma atividade que toca muitos extremos, né? E ficar com o equilíbrio necessário é muito difícil, né? Não se pode fazer espetáculo. Não temos espetáculo, vamos ter um show de exorcismo. E nós estamos em tempos difíceis de espetacularização da fé. Nós notamos isso na liturgia, espetacularização da liturgia. Show de milagres. Existe um programa, né? Existe até um sacerdote católico que tem show de milagres, ele fala mais ou menos assim. Né? Existe, vocês conhecem muito bem. Por isso, não pode estar presente nenhum meio de comunicação social. Você pode usar Facebook, celular, nada disso, nem chamar a TV Globo, né? Não é possível. É preciso que haja discrição. Não pode ser divulgado, nem antes nem depois. Isso é segredo. Tanto é segredo que se assemelha ao segredo da confissão. Você não pode colocar uma pessoa, né, que foi possessa pelo diabo, verdadeiramente, à luz da câmara, né, e todo aquele ritual, que às vezes é um ritual extremamente estranho, extravagante, né, porque há uma manifestação até corpórea, assustadora para uns e enigmática para outros, à mostra, né? Como se fosse uma narrativa cinemática, né? Em referência, de fato, a um filme de horror ou de terror. Então, a introdução geral apresenta alguns sinais de obsessão. Por exemplo, falar muitas palavras numa língua desconhecida. Ou entender alguém que a fala. Manifestar coisas distantes ou ocultas. Mostrar forças superiores à idade ou às condições físicas. Esses sinais existem, mas são apenas indícios. Não são necessariamente fruto de uma força maléfica, espiritual. Daí a dificuldade do discernimento. Quer dizer, em tempos em que a ciência da mente, a ciência do cérebro, não estava tão evoluída, era possível atribuir todos esses fenômenos a Satanás, o diabo, quem quisesse. Né? Um Exu, né? Se fosse da Umbanda, né? Mas atualmente há muita dificuldade, né, em fazer uma atribuição dessas. Uhum. Serão sinais, sem dúvida nenhuma, segundo a introdução geral, se vierem acompanhados de outros sinais, de ordem moral, espiritual, de forte aversão a Deus, né, ao nome de Jesus, a Maria, aos santos, à igreja, a palavra de Deus, as sagradas imagens, a água benta, etc. Então, o que teria que sublinhar? Essa forte aversão. Mas são, para alguns, sinais bastante claros, evidentes, e para outros não se trata de sinais tão claros nem evidentes, por conta que é possível que existam esses fenômenos motivados por outras razões. Então, nós estamos
dentro de uma situação que eu diria bastante complexa. Mas não se pode, digo, cair na figuração e nem cair na satanização. Agora, como sair dessa? Discernimento, bom senso, equilíbrio, e certamente muita oração, porque o Espírito Santo age na igreja, age nas pessoas que sofrem essas realidades e age também naquele que foi escolhido para ser exorcista. Eu conheci alguns até que já morreram, e eles sabiam muito bem detectar, e saiu a palavra errada, detectar o que era, segundo ele, uma ação diabólica, e segundo ele próprio, uma característica de algum desequilíbrio mental. Mas nunca eu vi esses exorcistas, de fato, libertarem pessoas de possessão diabólica, propriamente dita, mas de influência, isso sim. E vocês devem saber que esses padres, eles atraem muitas pessoas, né? Eles fazem sucesso. Por quê? Porque as pessoas não só acreditam que estão influenciadas pelo demônio, mas elas acreditam mesmo que o demônio existe e é capaz de derrubá-las, de destruí-las. Né? Tem muitas realidades que elas sofrem seriam malefícios demoníacos. E havia um padre aqui, que ele veio de uma certa ordem, que eu não vou dizer, e ele, então, era chamado de Frei. E ele, então, também tinha uma tendência de ver Satanás em tudo. Uma vez ele disse que o diabo estava dentro do relógio de uma certa pessoa. Aquilo me deu uma sensação, isso não é possível, tá? Ele ficava procurando, né, objetos enfeitiçados, né? E tudo isso é possível, né? Que não seja Satanás, né? A pessoa, se ela acha que tem um objeto que está enfeitiçado, no fundo ela acredita que aquele objeto é a causa de tudo de ruim que está acontecendo. E colocando esse objeto fora, jogando fora esse objeto, destruindo esse objeto, se destrói aquela fantasia, né? Que faz com que a pessoa se sinta sem nenhuma liberdade para agir. Mas há uns casos interessantes, né? Bastante interessantes, né? Nesse sentido de feitiço, né, que nós, em geral, chamamos de macumba, e ele, então, descobria onde estava, dentro da casa, o objeto que teriam colocado, e uma vez encontrando, jogava fora, e havia uma harmonia que não existia há muito tempo. Então, isso tudo é verdadeiro. Então, até onde vai e até onde não vai. Eu me recordo que com Dom Jaime Câmara aconteceu um fato muito estranho, porque todos esses fatos são estranhíssimos, né? E daria uma boa novela, ou então um bom filme. Então, aí é o caso mesmo, não de influência, mas de obsessão ou de possessão. O diabo dizia, né? Eu não quero vermelhinho aqui. O vermelhinho era o cardial. Eu não quero vermelhinho aqui. E de fato o Dom Jaime, ele foi chamado, entrou no carro e tal, disse ao seu motorista: vamos a esse endereço, né? A rua é tal, número tal. E ele não conseguiu encontrar a rua. O motorista rodava e não conseguiu encontrar a rua. E aí depois
essa história de que o demônio dizia não quero vermelhinho aqui, né? Então, o que aconteceu? O próprio Dom Jaime disse, vou levar o Santíssimo. Então, pegou a tecla, colocou o Santíssimo no bolso, né, que as batinas antigamente tinham um bolso para colocar uma caneta, por exemplo, não era para colocar a cruz, obviamente, como hoje se usa, né, na camisa, mas a cruz era colocada fora à mostra, porque se usava a batina. E assim ele pôs ali o Santíssimo e conseguiu entrar. Ele teria expulso Satanás. Isso é, às vezes, comentado porque o próprio Dom Jaime disse, mais uma vez, por isso que eu estou repetindo. É um fato, né? Porque nós não vamos negar que o bispo disse, né? O arcebispo disse, cardeal, inclusive. Né? Podemos interpretar de forma diferente, dado que ele assim o fez, com toda a convicção. A mim cabe dizer que é mais fácil haver um exorcista nas arquidioceses do que nas dioceses, por razões óbvias, porque a diocese tem poucos padres, em geral, não há padres suficientes, muitas vezes, e a arquidiocese não, ela possui muitos padres, poderia existir, não é, um mais capacitado, ou mais aberto para esse tipo de ação pastoral. Chamo a atenção também que há muita gente nas grandes cidades que tem problemas de psicologia religiosa. Isso é um fenômeno que eu chamei a atenção, muito comum na Europa, bastante comum nos Estados Unidos e também aqui nos nossos grandes centros urbanos. Acredito que em Fortaleza também seja assim, porque há no Rio pessoas que têm problemas, e também em São Paulo, que podem ser favorecidas pelas pressas da igreja. Aí não seria propriamente o exorcista que vai fazer uma ação solene, mas ele vai fazer um exorcismo simples de pessoas, de objetos e de lugares, como eu já lembrei, sem citar nome, o Frei e um outro padre. Por sinal, ambos são religiosos. Já lembrei também que Roma tem oferecido cursos para exorcistas, porque cresceu, repito, o satanismo e outras manifestações parecidas. Conclusão, que eu também já disse no início. Há que superar duas tendências opostas e errôneas. A satanização, que vê o maligno por toda parte, submetendo as pessoas à psicose do medo irracional do demônio. A segunda tendência é de considerá-lo apenas como personificação simbólica ou figurativa do mal, não como um ser pessoal, agente responsável, sedutor, que nos aflige com suas ilusões. Então, essa é a realidade da diferença entre influência e possessão. A possessão nós já sabemos como é que é, a manifestação bastante excessiva, né? Enfim, até escabrosa, né? Mas que não garante necessariamente que se trate de ação demoníaca, que tomou conta da pessoa, como se descreve muitas vezes nos textos do Evangelho. E também alguns textos do Antigo Testamento. Lembramos de Tobias, né? Aquela cidadã que matava os maridos. Comentários, né? O que eu tratei? Eu tratei que existem dois tipos de reações. Uma que é de satanização, né? Portanto, que vê diabo em tudo, e a outra posição que põe tudo como uma figuração. Olha, se eu, quando vejo um sacerdote que ele não faz o que a igreja determina em relação ao exorcismo,
É porque certamente ele não acredita que haja influência demoníaca, que o demônio é apenas uma figura, uma figura bastante expressiva, mas que ela não existe. Você já pode colocar dentro disso, tá bem? Não precisa falar com o bispo, nada disso, porque não é para isso que a gente estuda, correto? A gente estuda para ter a cabeça capaz de fazer determinadas críticas, né? Determinadas críticas que são saudáveis. Primeiro Mas, nós assim, mesmos, correto? Correto. Porque também Para que tem nós não padres que sejamos podem. satanistas. Para que nós não sejamos satanistas. E depois, para que nós não sejamos relativistas em relação a essa matéria. Existem os dois lados. É preciso que haja equilíbrio nos dois lados. Cada um que ponha a carapuça, não é? Mas eu posso, com a aula que eu dei a partir do ritual, né, compreender que existem dois tipos, portanto, duas pessoas, ou dois grupos que são bastante visíveis. Um grupo que acentua excessivamente o demônio, e esse grupo está errado. Esse grupo está errado. Às vezes dá a impressão que Deus não tem poder, que Jesus Cristo não tem poder, só falam do diabo, só falam do diabo. Falam de Deus, falam do amor de Deus, falam Eu prefiro falar de Deus. Esqueçam do diabo, né? Porque o diabo não tem valor nenhum. E tem um outro grupo que não fala do diabo. Né? Esquecem tudo aquilo que é dito nos evangelhos. Esquecem que Jesus foi tentado por Satanás. Não é? Esquecem uma série de coisas. Né? E põe tudo isso como figuração. Aí existe figuração? Existe. Não cabe a mim dizer, quem tem que dizer é o exegeta, né? É o biblista, não cabe a mim dizer. Mas, em algumas vezes, eu tenho que perceber que, de fato, aqui deve ter alguma coisa que está mais numa narrativa simbólica do que numa narrativa realista, embora esteja falando do mal. Por isso que, antes de dar essa palestra, eu perguntei, vocês tiveram alguém que introduziu nas escrituras, né? Porque as escrituras precisam ser interpretadas. Tudo na vida precisa de interpretação, de discernimento. Não é só pessoas que vêm a nós com essas dificuldades, mas tudo deve ser interpretado e bem interpretado, na medida do possível. Aí é que entra o Espírito Santo, correto? Correto. O Espírito Santo não pode ser para responder a nossas dúvidas, nossas perplexidades, nossas demandas. O Espírito Santo vem para nos iluminar, para nos esclarecer, para nos equilibrar, né? Para nos serenizar. Então, o Espírito Santo é fundamental. E ele é autor de todo discernimento. Por isso que São Paulo fala de discernimento dos espíritos. E aqui não são os espíritos no sentido usual da palavra. Aqui são justamente as interpretações, né? São mentais, por isso são espíritos. E essas coisas não têm solução. Sempre haverá, né? Sempre haverá muita complexidade, porque a mente humana ela é, de fato, misteriosa, né? Fantasiosa. E por isso ela é fascinante. E não é só para o mal, não, também para o bem. Há pessoas que veem santos, que veem Nossa Senhora por toda parte, que veem anjos, né? Será que vem mesmo? Então, cabe, em última análise, sempre ao magistério para dizer a última palavra a respeito de tudo isso. Quantas aparições de Nossa Senhora existem na história da Igreja? A gente podia fazer uma enquete, será que de fato é a mesma? Né? Cara, eu estou um pouco sorridente, mas é justamente para a gente ter o discernimento dos espíritos e saber o que significa isso. Né? Significa saber interpretar, né? Que logo, de imediato, não é fácil. Né? E são coisas boas, né? Para não pensar só naquilo que é
ruim, desagradável, pérfido, que precisa de interpretação, mas também as coisas que são benéficas, até justas. Tudo precisa de interpretação, para nós não cairmos num desequilíbrio, né? Desequilíbrio, e fazer da religião uma possibilidade de deboche, né? De ridicularização para aqueles que não são crentes. Boa noite. Eu poderia fazer uma pergunta? Pois não. O senhor é doutor Reinaldo Luceno? Isso, sou Reinaldo Luceno, sou doutor não de medicina, sua bênção, Dom Edson. Sou professor aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Pois não. Eu também, durante muitos anos na igreja, né, eu trabalhei, assim, exerci um ministério voltado para a cura e libertação, né? Pois não. Foi por isso também que eu procurei esse evento, e atualmente eu estou fazendo a graduação em teologia, né, com os salesianos. E, Dom Edson, ao longo de todo o evento, a gente escutou muitos padres falando na necessidade do padre fazer formação, que fez a formação até no Vaticano, né, dos rituais e tudo, que é perfeito, né? E uma coisa que eu percebo muito também, Dom Edson e pessoal que está nos assistindo, é que, principalmente agora, com essa questão do Papa Francisco, da igreja em saída, que falta também posso estar errado na minha percepção, um olhar para o leigo, né? Porque o leigo ele tem atuado bastante ao longo de décadas na igreja, também nessas orações de cura, de libertação, né? Que não chega a ser o exorcismo. Mas também há algo muito sério. Não basta eu ser leigo e dizer assim, vou fazer agora a oração de libertação. Não é assim, né? Eu acho que é um chamado que tem, é um dom que tem. Uma vez eu estava numa capela com o Santíssimo exposto, aí teve uma manifestação lá, que não foi demoníaca, mas a pessoa começou a se bater. Tinha umas 10 pessoas, as 9 saíram correndo de dentro da capela com medo. Eu fiquei sozinho com a pessoa, né? E muitas vezes eu percebo que é falta de informação. Então, eu acho que a igreja poderia, posso estar equivocado, Dom Edson, mas a igreja também poderia oferecer cursos específicos para capacitar leigos, para ajudar também um clero nesse sentido, né? Não sei como é que o senhor vê essa possibilidade do leigo se aproximarem mais, não no ritual do exorcismo, é evidente, mas ajudar até nesse papel de discernimento, né? De discernimento do que é o espírito humano, o que é o espírito de Deus e o que é o espírito demoníaco, né? Como o padre hoje pela manhã, um dos professores falou que era importante ter um grupo interdisciplinar para ajudar, né, os padres, com médico, com psicólogo e por aí vai, né? Então, eu gostaria de saber a visão do senhor sobre esse contexto, né, do leigo se aproximar, mas com apoio formativo por parte da igreja, para que ele não cometa também absurdos, né? Não, sem dúvida nenhuma, você já deu, de alguma forma, uma resposta. Eu apenas chamo a atenção que, segundo o ritual, isso que os carismáticos chamam de cura e libertação é exorcismo. Só que é um exorcismo menor. Quer dizer, não é aquele exorcismo oficial, porque não é sobre pessoas que estão possessas. Se manifestar realmente, não é? Houver uma certeza moral, porque a certeza só pode ser moral, não é? Aí ela tem que ser encaminhada. Também não sei como, né? Você tem que pedir ao médico, tem que pedir a um psicólogo, tem que pedir, na minha opinião, o texto não fala, de um parapsicólogo. E claro que o bispo é quem vai dar, né, essa autorização para que um padre faça o exorcismo. É o exorcismo solene. Não há, segundo o que eu sei, a não ser casos especiais de bispos que tenham problemas com a renovação carismática, mas não há nenhuma proibição oficial que se faça uma oração de cura e de libertação, que é o exorcismo solene, embora não se use essa expressão. Não usa a expressão, mas eu tenho que ter isso na minha cabeça, não é? O próprio Pai Nosso tem dentro de si uma
a referência ao livrai-nos do mal, né? Então, isso é exorcizador. Então, não há por que não usar. A oração a São Miguel é uma oração exorcizadora, né? São Miguel está sempre muito ligado a exorcismos. E, enfim, há tantas outras, né? Não? Toda vez que você pede a Deus para livrar uma pessoa do mal, livrar a si mesmo do mal, né? Está ligado ao exorcismo. Exorcismo é tirar, né? Exorcismo, né? Ex, né, do latim. É jogar para fora, né? É o vade retro Satanás, expressão que Jesus usou. Então, é alguma coisa que tem que sair, né? E Ele como tem que o senhor sair do vê, grito, né? como o senhor vê essa Tem que sair na situação? fé, né? E a oração é uma forma, né, de expulsar. Olha, expulsão, esse prefixo ele é fundamental para se compreender o que se está dizendo, né? E como o senhor vê essa questão da igreja assumir essa formação? Porque olhando aqui ontem e hoje, entre os participantes aqui desse evento, né, Sim, vemos diversos leigos participando, né, com a temática, correto. né? Então, assim, como é que o senhor vê essa questão da formação, da igreja formar o Precisa formar. Sobretudo a renovação carismática precisa ser formada, né? Evidentemente, que ela faz um trabalho bastante importante. E se ela tiver um bom diretor espiritual, ou assistente espiritual, dê o nome que quiser, ela será formada. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Mas nem todo padre é bem formado, né, nessas questões. Por isso é que para o exorcismo solene, não estou falando esse tipo de exorcismo que é uma oração, né? Mas o exorcismo solene, que também é oração, mas que é um confronto, né? Você pede a Deus que venha em favor daquele que recebeu a missão de exorcizar. Aí já é outra esfera, né? É uma esfera que compete diretamente ao bispo escolher o padre. Não há nenhuma possibilidade, do ponto de vista do direito, né, que o leigo faça um exorcismo solene, né? Mas eu vou dizer algo que me convém a todos. Se de fato houver um carisma, o leigo é capaz de fazer essa ação exorcizante, exorcizadora, em casos bastante específicos. Mas aí não é uma ação oficial, né? Basta ver a vida dos santos, né? Mas que o doutor Reinaldo, o que o senhor está trazendo é uma preocupação necessária, que não tem uma resposta imediata, que não é só nesse campo do exorcismo, em todos os campos da vida cristã. Nós precisamos de mais formação. Os católicos precisam não só de formação, mas de educação da fé. Isso é verdade, Edson. E isso é um trabalho dos sacerdotes e é um trabalho também dos leigos, né? É uma cooperação, porque não há padres para fazer tudo isso e não há padres que tenham o mesmo tipo de condições, por várias razões, né? Tanto que precisa ser escolhido, né? O exorcismo solene, imagine. Há padres, por exemplo, que não podem ser párocos, por razões que não vou dizer, né? Tem condições de serem párocos. Como alguns não podem administrar os bens da igreja, não entendem nada de administração, não podem administrar. Então, é um conjunto de possibilidades e de impossibilidades. E os leigos devem se sentir corresponsáveis. Por exemplo, o médico, o psicólogo, sendo católicos, podem ajudar muito, né? E bastante. Só nessa problemática que o senhor traz. E a Gaudium et Spes chama atenção para isso, né?
Pois é, mais alguém quer dizer alguma coisa? Uma De pergunta. música? Boa Olê, noite, Amência. Boa noite a todos também. Eu me chamo Luiz, é minha esposa Leila aqui. Nós caminhamos com uma nova comunidade aqui na Diocese de Crato, né? E caminhamos nesse sentido também, é nosso carisma, libertação e Formar e formação. libertar. E eu queria perguntar, Dom Edson, temos visto aqui na nossa caminhada muitos casos de pessoas que sugestionam muito, né? Uma questão de um dos extremos, de tudo ser demoníaco. Então, pessoas que sugestionam e acabam potencializando problemas psicológicos. Eu queria saber do senhor sua opinião sobre como devemos lidar com essa pessoa, com pessoas assim que potencializam dessa forma, Sugestões demoníacas onde não onde não existe. existe, né? Temos visto aqui alguns casos nesse sentido. É isso que gera o lado oposto. Porque todo exagero, né? Todo exagero que polariza numa direção gera uma polarização oposta. Então, muitas pessoas são tentadas a dizer: isso tudo é bobagem, o diabo não existe, coisas dessa natureza. Então, o que é preciso fazer, porque cada caso é um caso, né? É ir em conta da necessidade da pessoa. A pessoa julga, acha, dentro da sua consciência, da sua psique, ela está sendo influenciada pelo demônio. Não cabe a mim dizer que não é. Não é? Não é? Mas cabe a mim apresentar outros elementos, que são elementos positivos. Essa é uma preocupação de um caso que nós estamos acompanhando, de uma criança de 13 anos. Sim. Onde a família insiste em achar que é demônio, mas na primeira visita a gente já percebeu que não tem aversão ao nome de Jesus, nem a de Maria. A criança bebeu meio litro de água exorcizada, que eu levei, sem nenhuma aversão. Então, assim, logo de cara a gente já teve essa percepção de que não era, né? Fizemos todo o acompanhamento, ficamos lá de 3 da tarde a 9 da noite, só saímos de lá quando o SAMU chegou para levar essa criança para o hospital, porque ela estava... O que a criança tem? A criança, ela fica saltando... Ela assume uma personalidade de um possesso. Ele fica na posição do Homem-Aranha, saltando na grade, nas paredes, no capô do carro, e muda a voz. Esse tipo de comportamento. Já existem alguns fenômenos na casa parapsicológicos, né, que são um assunto abordado pelo senhor. Por exemplo, porta da geladeira que abre e fecha, a criança olhou para um copo de vidro, o copo explodiu, né? Mas tudo parapsicológico. Aí é muito difícil, porque não há, às vezes, os profissionais, né? Mas o correto seria levar um parapsicólogo para ir a essa casa. Não existem parapsicólogos por aí, né? Não? O nosso fundador que inclusive o senhor conhece, o diácono Cristiano. Sim. Mas não existem parapsicólogos por aí, dando sopa, como você diz, né? Isso. Né? Então, essa é a grande dificuldade, de pessoas que possam servir inclusive voluntariamente, gratuitamente. Porque o diácono também ele não está mais aqui no Crato, ele está em Juazeiro da Bahia. O caminho seria esse. Mas eu não posso dizer mais nada, além disso. Aqui ele já foi para o exorcista da diocese, para o nosso diretor espiritual da Renovação Carismática aqui da região,
já faz acompanhamento psicológico, já foi no CAPS também, mas ainda não cessou os surtos. E já toma medicação psiquiátrica também. A gente já fez toda essa abordagem. E quando toma essa medicação, ele melhora? Não, a medicação ainda não... na verdade, porque ainda não encontraram a medicação e a dosagem certa para ele. Quando ele vai para o hospital, quando o SAMU vem e faz a medicação, ele passa 2 dias bem, né? Mas aí depois o surto volta novamente. E tem questões relacionadas a traumas familiares realmente que precisam serem trabalhadas ainda. Uhum. A única coisa que a gente sabe é que existem esses fenômenos, tanto que o doutor Reinaldo lembrou, e existem mesmo. Há em filmes, né? Os filmes reproduzem esses fenômenos, e a literatura da parapsicologia também. Isso. E, às vezes, pela literatura, não é da pessoa que faz isso, mas é uma outra pessoa cuja mente inconscientemente realiza. É muito complicado. Pronto, Dona Edson. Mediante o tempo, as inquietações foram muito calorosas. Também agradecemos a contribuição de todos aqueles que fizeram as suas colocações. Só enriquece o nosso evento. Então, queremos agradecer ao senhor, Dom Edson, pela sua disponibilidade. Sabemos que, como é difícil encontrar um espaço na sua agenda, mas, graças a Deus, deu certo. O senhor terá um momento agora para transmitir as suas considerações finais. Eu agradeço muito poder ter feito essa palestra, ter estudado o tema, e a partir do ritual dos exorcismos e de outras súplicas, que justamente põe o exorcismo dentro do contexto da prece, portanto, é a ação litúrgica, e é uma ação sacramental. Não é sacramento, obviamente, mas é uma ação sacramental. E como é uma ação litúrgica, quem preside a ação é o Cristo. É o Cristo quem batiza, é o Cristo quem perdoa, é o Cristo quem faz o matrimônio. Nós não esquecemos disto, né? É o Cristo que preside a liturgia eucarística. Só que ele se serve de pessoas. Alguns sacramentos precisam ser feitos pelo ministro ordenado, outros podem ser pelo ministro ordenado ou qualificado, como é o matrimônio, e outros podem ser, aliás, não é eles que fazem, quem faz o matrimônio são os cônjuges, né? Os noivos ainda, eles é que são, fugiu a palavra aqui, mas enfim, depende de quem vai se casar, né? Ou de quem se casa. Oferecem, recebem, pelo consentimento, o sacramento. O padre apenas, ou qualquer pessoa, que seja leigo, ou a religiosa, uma vez sendo oficialmente ministros, eles podem, então, assistir o matrimônio. E o batismo, mesmo quando não há um ministro, mas em determinados momentos em que se pensa que a criança, por exemplo, vai falecer, quem faz o batizado age em nome de Cristo, né? Evidentemente. Cristo é sempre o agente. E o Espírito Santo está presente, porque o Espírito Santo é condição de possibilidade para que exista a ação sacramental. Por isso é que o sacramento, a ação exorcizadora, mesmo simples e muito mais oficial, precisa ser posta dentro desse clima orante, né? Que Cristo está presente, é Ele que age, e o Espírito Santo é a condição de possibilidade. É claro que precisa também evocar muito a presença de Maria, né? Por razões aí de ordem teológica, né? Maria causa um grande horror
a Satanás, né? E nós temos também, por conta disso, de manter uma devoção muito forte, muito firme, muito tranquila em relação à Mãe de Jesus, porque é também nossa mãe. Então, isso é fundamental insistir. Então, eu agradeço, essas são as últimas palavras, e vamos pedir, através da Ave Maria, né, que Nossa Senhora nos liberte do mal, que ela seja para nós a grande exorcizadora, né, e que nós, estando com ela, possamos ter a certeza que não vamos ser influenciados por Satanás, nem por qualquer outro tipo de mal, venha de onde vier. É muito importante ter a mulher do Gênesis na nossa mente e algumas imagens, como Nossa Senhora das Graças, que nós vemos Maria com os pés em cima da serpente. São figuras, né? Mas são figuras importantes para dizer que nós temos uma grande aliada, uma advogada, uma auxiliadora, e que ela deseja e quer que nós a recorramos. Então, eu gostaria muito que nós terminássemos com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ela, Kelly, né? E seu esposo. Rezem muito por nessa situação. E que essa Nossa Senhora auxilie. Claro, a gente pede ao Espírito Santo luz, mas a Nossa Senhora a gente pede auxílio. Né? E ela também gosta dessa realidade. E vai dar tudo certo. Né? Você não entregar em São Maria, vai dar tudo certo. Então, queremos mais uma vez agradecer a Dom Edson pela participação e rezamos a Deus que abençoe frutuosamente a vossa vida. Nós, como Centro Acadêmico de Teologia, queremos agradecer a todos pela participação. Desde o início, nós ressaltávamos que este é um evento de autoria do nosso centro. Foi um pouco complicado organizar, procurar os conferencistas, mas com a graça de Deus deu certo. E procuramos trazer esse assunto, um assunto que é pouco trabalhado em nossas universidades, trazer este assunto para debate, né? Então, quero convidar os demais membros do Centro Acadêmico para transmitir os seus agradecimentos. Mais uma vez, boa noite a todos. Me chamo Gustavo Ferreira, faço parte do Centro Acadêmico de Teologia da Unicatólica de Quixadá, como secretário do Centro Acadêmico. É uma alegria muito grande podermos ter contribuído para essa produção acadêmica, teológica, para nossos discentes e outras pessoas também, além do de nossa instituição. É um prazer estar com vocês, agradecemos a presença de cada um, que possamos aprofundar os nossos estudos, nossos conhecimentos, nas realidades que nos são ainda obscuras, mas que a fé nos leva a conhecer. Que Deus abençoe a cada um. Boa noite a todos. Eu me chamo Tiago Brito, sou seminarista da Diocese do Crato e dentro do Centro Acadêmico desempenho a função de tesoureiro. Também quero expressar a minha gratidão a todos aqueles que nos acompanharam durante estes dias e pedir a Deus que cada dia mais nos fortaleça na fé e nos livre do mal. Boa noite a todos que acompanham conosco e partilharam nesse momento enriquecedor na nossa formação. Tive a oportunidade de ter um contato maior com aqueles que se inscreveram e tenho a certeza, pelo feedback que me deram, que gostaram muito do evento e tiraram um bom proveito deste. Então, a gente agradece desde já a participação de todos, a compreensão e espero que tenhamos mais possibilidades de nos encontrarmos novamente. Então, que Deus abençoe a todos. Sou Emanuel Ribeiro, sou secretário para Assuntos Estudantis e quero agradecer a todos por estarem aqui, prestigiar o nosso evento, para ajuda no crescimento. Então,
a todos pela participação. Em nome do Dom Edson, também agradeço aos conferencistas que participaram conosco e que nos ajudaram a esclarecer as temáticas que nos foram apresentadas. Então, ainda tem mais um membro, que é o Wellington Formiga, o mesmo não pôde estar presente, mas ele desempenha a função de secretário para marketing. Então, agradecemos também à instituição Unicatólica de Quixadá pelo espaço, na pessoa do nosso coordenador do curso de teologia, o professor Rudi Albino de Assunção. Então, agradecemos à instituição pelo protagonismo e os nossos votos é que tenha sido um encontro frutuoso e que essa temática possa se repercutir nas vidas de vocês. Uma santa noite a todos e obrigado pela participação.